Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes, ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar. E serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Et. Acabado, pois, de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou a seus servos e os médicos que embalsamassem a seu pai,
e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas, e subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando ele, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron o Heteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim na 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito.